Bom dia, irmãos e irmãs. Como vocês estão? Espero que vocês tenham passado bem essa semana. Essa é a quinta videoaula da Escola Dominical na Igreja Metodista em Pirassununga. Como vocês já devem ter observado, esse foi o meio de comunicação que a nossa igreja encontrou para que nós pudéssemos continuar estudando sobre a Palavra de Deus na Escola Dominical. Que a aula de hoje possa ser uma fonte de paz e de esperança a todos nós. Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós estudaremos a lição 22, que trata da entrada de Jesus em Jerusalém. Nos coloquemos diante de Deus em atitude de oração. Ó Deus, nesta manhã eu quero agradecer pelo fato do Senhor nos conceder a bênção da oportunidade. O Senhor tem nos dado a vida, a saúde, nos dá a oportunidade de poder compartilhar da Tua Palavra. A Tua Palavra mesmo orienta para que nós examinemos as Escrituras, porque nelas temos a vida eterna. Ó Pai, a Tua Palavra é portadora de vida. E nós queremos nesta manhã, Deus, que o Teu Espírito Santo use a vida do Teu servo para ministrar nos corações de cada pessoa aqui que vai estar ouvindo e vai estar compartilhando do ensinamento da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor dê unção para ele no falar e dê unção também para as pessoas no ouvir. E que, Senhor, este dia seja uma oportunidade de sermos enriquecidos na Tua Palavra. Seja sobre nós a Tua graça, Deus, e nos dê a fé e a esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição de hoje encontra-se na página 89 do nosso material e o objetivo da aula será refletirmos sobre o significado do domingo chamado Domingo de Ramos, entendendo quais são os elementos bíblicos que estão relacionados ao tema. Nos tempos da Bíblia, quando uma nação era invadida por outra, tinha que se submeter completamente à potência estrangeira. Ao longo de sua história, Jerusalém havia presenciado várias entradas triunfais, verdadeiras marchas imperiais nas suas ruas. Normalmente, os chefes romanos entravam montados em cavalos ou em bigas. Bigas são carroças de duas rodas, movidas por 2 cavalos, né? Essas pessoas, os imperadores, eram anunciados por arautos, eram escoltados pela poderosa força militar romana, eram recebidos e aclamados pelas elites locais e ofereciam também sacrifícios nos templos. Essas procissões, por um lado, despertavam medo no povo, intimidavam o povo justamente devido a esse caráter grande de poder e glória, e por outro lado, alimentavam o desejo de grandeza, de pertencer a esse poder soberano que era representado pelo Império Romano. Jesus também entrou em Jerusalém, mas a sua entrada não foi como as outras. Vejamos isso a partir do relato que hoje constituirá nossa leitura bíblica. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 ao 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei,
humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Grande parte do relato descrito a nós sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém dedica-se aos detalhes sobre o jumentinho. Os versos 2 a 7 da leitura que acabamos de ouvir tratam do animal. Jesus deu instruções detalhadas sobre o jumentinho, o lugar em que encontraria o animal, a condição em que esse animal estaria, o que dizer diante de possíveis objeções que as pessoas fariam e também o que fazer depois. Dois aspectos ainda precisam ser ressaltados. Isso nos está descrito através do Evangelho de Marcos. Um animal que ninguém havia montado. Vejam só. E disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Observem também que na leitura bíblica de Mateus, nossa leitura bíblica inicial, também é dito no verso 3, o Senhor precisa deles, como uma resposta a qualquer indagação. Jesus, então, entra em Jerusalém montado num jumentinho. Em vários momentos, agora pensando nos 4 evangelhos, em vários momentos os evangelistas utilizam uma expressão que é bastante frequente nos escritos. A expressão é a seguinte: isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Essa frase, ela apareceu aqui também no relato da entrada de Jesus em Jerusalém. E a intenção dos evangelistas, ao afirmarem isso, era que em Jesus de Nazaré se realizaram as promessas de Deus. Essa expressão servia de testemunho de que o plano de Deus estava atingindo seu objetivo em cada acontecimento dos evangelhos, em cada passo que Jesus dava em seu ministério. Ou seja, aquilo que estava escrito através dos profetas, aquilo que estava escrito pelos profetas, estava se efetivando na vida de Jesus. Vejam que há uma citação na leitura que nós fizemos de Mateus, a primeira leitura, e nós encontramos 2 referências a 2 profetas, são eles Isaías e Zacarias. A primeira parte da citação em Mateus, peço que vocês acompanhem, se puderem, com a Bíblia aberta ao lado no nosso texto bíblico inicial, certo? Vamos fazer esse exercício para que nós possamos fazer essa comparação. Então, com a Bíblia aberta no texto bíblico que nossa irmã Darlene leu, comparemos, vejam só,
a primeira parte da citação em Mateus, que diz: Dizei à filha de Sião. Vejam o que está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: Eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa e diante dele vem o seu galardão. Agora, a segunda citação de Mateus aparece lá em Zacarias. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, notem que estas palavras dos profetas iluminam e orientam o relato da entrada de Jesus em Jerusalém. Estes textos são textos messiânicos. Então, no entendimento dos evangelistas, por serem textos messiânicos, né? Ou seja, textos que tratam da salvação, no pensar dos evangelistas, esses acontecimentos estavam se cumprindo plenamente em Jesus. A multidão vê em Jesus também o cumprimento dessas esperanças messiânicas e eles começam a cantar: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. A expressão Hosana, quando nós extraímos o significado do hebraico, significa salva-nos ou conceda-nos a salvação. Era como se fosse uma expressão de súplica que aquele povo estava fazendo a Jesus e reconhecendo o cumprimento dessas promessas em Jesus. Era um canto, acabou se transformando em um canto, né? E observem também que, juntamente a isso, dentro deste contexto, o povo acaba por cantar e encenar o Salmo 118, nos versos 25 a 27. Vejam só. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Então aqui, observem o significado do domingo de Ramos. Está inserido dentro deste contexto. Na medida em que o povo canta e encena este salmo, através disso, através deste cântico, o povo expressa a sua esperança diante da salvação e libertação trazidas pela vida, trazidas pelo ministério de Jesus. Em Jerusalém estava o suntuoso templo de Salomão, que foi reconstruído pelo rei Herodes. No Salmo 118, se vocês resgatarem o texto, vocês verão que os peregrinos abençoavam o templo no período do Salmo. Mas nós vemos no texto de Mateus, capítulo 21, dos versos 12 e 13, que Jesus avança contra esse templo. Vejam só. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ou seja, vocês estão fazendo do templo um esconderijo de ladrões, um abrigo de ladrões. Em Jerusalém, Jesus teve vários conflitos com os religiosos e políticos e chega a dedicar a eles parábolas. Diante de tudo isso, decidem
pela morte de Jesus. A presença de Jesus era incômoda a essas pessoas, né? A essa elite local do período, desde o início. Por isso que, em Jerusalém, o centro, o grande centro político, nós temos que nos lembrar disso, né? Jerusalém era o grande centro político, religioso daquele período. E em Jerusalém, Jesus é crucificado, morto e sepultado. A cidade santa é a mesma cidade que mata seus profetas. Durante toda a sua trajetória ministerial, Jesus faz o caminho da periferia para o centro. Isso significa que Jesus desenvolve o seu ministério em uma região mais afastada do centro, onde supõe-se que estejam as pessoas mais desfavorecidas. Então Jesus vai da periferia, vai dessa região afastada do centro até o centro. A identidade de Jesus vai se revelando aos poucos nos evangelhos. E na medida em que ela se revela, nós vemos que Jesus não é como aqueles opressores que entravam nas cidades dominadas, no Império Romano, com toda aquela suntuosidade, despertando medo, intimidando, despertando o pavor das pessoas. Jesus definitivamente não é como os reis ou como os religiosos deste mundo. A pergunta do Evangelho também aparece como uma pergunta a ser feita por nós mesmos, para que nós possamos refletir. Quem é este que entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia, seguido e aclamado por peregrinos e peregrinas que vêm até Jerusalém para celebrar a Páscoa? Quem é este que avança contra as estruturas políticas e religiosas de poder, que impõem medo? Quem é este que assume a cruz como uma consequência da sua fidelidade ao projeto de Deus? Jesus é o profeta de Nazaré da Galileia. Ele é o verdadeiro Rei da Paz. Jesus é humilde. Jesus é o anúncio do reino de Deus. A identidade assumida por Jesus precisa ser também a identidade assumida pela Igreja de Jesus. Se ele é da paz, manso e humilde, não podemos ser diferentes. Eu lembro aqui que o contexto de igreja, nós temos que ter ele muito bem definido. Né? Especialmente também nos dias de hoje, né? Nisso tudo que nós estamos vivendo. Se vocês observarem, nós estamos sendo igreja dentro das nossas casas. Existe a diferença entre a igreja com o I minúsculo, que é templo, é o espaço físico, é a instituição oficial igreja, mas mais importante que isso, existe a igreja com o I maiúsculo, que é a igreja dos membros, é a igreja corpo de Cristo, como essa imagem que nós estamos vendo. A igreja é formada por nós, é formada pelas pessoas. Nós somos juntos o corpo de Cristo. As nossas expectativas precisam se voltar para o reino de amor, paz e justiça que Jesus veio anunciar. Assim, seremos fiéis a Deus e a sua promessa. Irmãos, eu gostaria de propor a vocês
uma reflexão através de 2 questionamentos. O primeiro deles é este que está colocado aí. Muito bem, nós vimos, inclusive esse foi o título da nossa aula, a entrada triunfal de Jerusalém, conforme está colocado também na Bíblia, né? Nós tiramos esse título do que está colocado na Bíblia. Mas em que sentido a entrada de Jesus em Jerusalém foi triunfal? O segundo questionamento para a nossa reflexão: de que forma podemos tornar a celebração do Domingo de Ramos mais envolvente e significativa para a nossa igreja? Eu tirei essas 2 perguntas da seção Para Conversar da nossa revista, da revista Em Marcha, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar ou por este vídeo da aula ou através da revista, fiquem à vontade. Qual é a minha proposta? Na aula do domingo que vem, nós vamos retomar esses 2 questionamentos. E eu queria a participação de vocês. Muito bem, nós não estamos nos reunindo presencialmente. Então, eu queria que, da forma que vocês dispõem, se vocês quiserem, por exemplo, gravar um vídeo e me mandar, aí eu vou inserir aqui na videoaula do próximo domingo. Logo no início da aula, nós vamos retomar essas 2 perguntas, ok? Ou se vocês quiserem mandar um áudio também, ou se quiserem passar de alguma forma para mim por escrito e quiserem que eu comente a resposta de vocês na próxima aula, da maneira como vocês acharem melhor, certo? Eu só peço que vocês me mandem essas respostas, né? Na verdade, não são respostas, né? Que vocês mandem para mim o que vocês entenderam desses 2 questionamentos, tendo por base a nossa aula, certo? Até a quarta-feira dessa semana, ou seja, até o dia 29 de abril. Isso porque eu tenho que ter um tempo para poder juntar os vídeos ou juntar os áudios, né? Não sei como vocês vão preferir mandar, e inserir na videoaula, tá? Então, até o dia 29 de abril, se vocês quiserem, né? Para aqueles que quiserem responder. Eu também queria pontuar uma coisa, né? Às vezes a gente acha que por ser uma pergunta, um questionamento, tem que ter uma resposta exata, né? E na verdade não, irmãos. A escola dominical, como o próprio nome diz, é um espaço de aprendizado, é um espaço de reflexão, de meditação, tá? Então, aproveitem esse tempo de estudo que nós estamos tendo para poderem pensar sobre aquilo que nós tratamos na aula de hoje. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Então, eu segui a edição Nova Almeida atualizada da Bíblia e também, claro, tendo por base o nosso material de estudo, que é a nossa revista. Irmãos, hoje nós fizemos a lição 22, aqui a entrada de Jesus em Jerusalém. Fizemos já a lição 23, lembrem-se que nós alternamos, nós mudamos um pouco a ordem das lições. Fizemos a lição da Páscoa no domingo de Páscoa. Então, as lições do calendário cristão, datas comemorativas, nós já foram estudadas, certo? De maneira que nós voltamos a essa unidade especial, né? Cuidando do meio ambiente. Lembrem-se que nessa unidade nós já estudamos a lição 18,
Foi a nossa primeira videoaula, inclusive. A terra está de luto. Estudamos a lição 19, Moisés e as águas amargas, de maneira que agora, então, a última lição que nós estudaremos nesta edição da Revista em Marcha será a lição 20. Plástico, solução ou problema? Essa lição será estudada por nós no domingo que vem. Gostaria de chamar a atenção de vocês para lembrá-los que nesta quarta-feira, na quarta-feira desta semana que passou, dia 22 de abril, foi comemorado o Dia da Terra. Então, vejam, né, que mesmo nós estando submetidos a essa alteração na ordem das lições, acabou por, de alguma forma, fazer sentido, né, nós estudarmos sobre essa questão do plástico próximo ao Dia da Terra. Nessa lição, nós iremos pensar em referenciais para que nós tenhamos uma conduta ética na preservação do meio ambiente, despertando para a necessidade de mudanças pessoais e coletivas a respeito do uso do plástico. Muito bem, como eu já disse, essa será a última lição, né, dessa edição da revista que nós estamos utilizando. No domingo que vem, eu estarei mostrando para vocês o nosso próximo material, tá? E junto com isso, eu vou anunciar também de que maneira, né, nós vamos ter o contato, né, com esse material, já que depende de nós fazermos o pedido à editora, né, etc. Mas aí eu vou informar vocês melhor e vou expor também vou expor a respeito de quais assuntos nós trataremos na nova revista, certo? Irmãos, para encerrarmos a aula de hoje, oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Pai amado. Obrigado por essa aula maravilhosa. Obrigado porque mesmo longe podemos estar com os irmãos compartilhando do teu amor, da tua graça, da tua paz. Que a tua mão santa poderosa, que teu amor consolador, que a tua graça infinita esteja conosco, Pai amado. Obrigado porque o Senhor proporcionou o Dudu para dar essa aula para nós. Que o Senhor o continue abençoando, guardando, protegendo, dando a sabedoria necessária. Que também que o Senhor nos guarde, Pai. Que a tua mão esteja conosco nesse domingo, tal, e que nós possamos a cada dia mais estar na tua graça, na tua presença, no teu amor. Pai amado, nós te agradecemos e te pedimos o nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, nós encerramos a aula de hoje por aqui. Eu desejo a vocês uma boa semana. Nós nos vemos na videoaula do domingo que vem. Fiquem com Deus.